Bom dia. Vamos iniciar fazendo uma oração. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós viemos diante de Ti, Senhor, nesta manhã para aprender mais da história, Senhor, da salvação, a história em que Tu interveio, Senhor, e veio para nos salvar e conquistar todo mundo para Ti. Nós queremos olhar, Senhor, para o passado e ver os Teus grandes feitos e que esses feitos do passado reverberem, Senhor, no nosso presente e no nosso futuro. Queremos ser transformados pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, e pelo Teu poder. Abençoa-nos nesta manhã, que nós possamos aprender algo útil, Senhor, para as nossas vidas espirituais diante de Ti e diante do mundo. É o que te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos recapitular a nossa aula da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o exílio babilônico, a saída, a retirada, a saída do povo judeu de Israel por meio do ataque babilônico, e vimos como isso está ligado com a pessoa de Jesus no Novo Testamento. Jesus veio para trazer o fim do exílio, como profetizado pelos profetas Isaías e Ezequiel, mas de uma forma diferente da que os judeus esperavam. Então hoje nós vamos dar continuidade, e essa será uma aula eminentemente histórica e servirá de passagem para uma introdução de fato aos evangelhos. Então sintam-se à vontade para questionar, fazer observações, etc. Então vamos voltar de onde nós paramos. Vimos que no ano 586, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém pela última vez. Ele destruiu a cidade, destruiu o templo sagrado do povo e levou milhares de judeus cativos para a Babilônia. Restaram alguns judeus na cidade, mas temendo novos ataques, eles fugiram para outros povos como o Egito, como a Síria, como a Pérsia, com medo de Nabucodonosor fazer mais algum tipo de represália. Então, o reino do sul de Judá, como vocês podem ver no mapa, na parte norte foi conquistado por Samaria. Samaria, nessa época, era uma província da Babilônia. E a parte norte foi conquistada por Samaria. E a parte do sul foi conquistada pelo reino de Edom, que é um reino historicamente inimigo do povo judeu. E muitos outros judeus fugiram aqui para essas regiões árabes. Vocês conseguem ver o marcadorzinho aí, laser? Se mexendo aqui. Então, muitos judeus fugiram daquela região. Quando uma nação, qualquer nação, se encontra numa situação de estabilidade, uma situação de relativa paz, surge a possibilidade de você registrar os principais acontecimentos daquela nação. Então, no Brasil, por exemplo, nós registramos os nossos principais acontecimentos por meio de um documento chamado Diário Oficial. Nós temos o Diário Oficial da União, dos estados, dos municípios. E, da mesma forma, os judeus tinham seus diários oficiais, que eram os documentos que registravam os acontecimentos do governo, os principais atos do governante, dos órgãos públicos. E os seus diários oficiais eram os livros de Reis e de Crônicas. Você lendo esses livros, você percebe que há uma narração da história de Davi, da história de Salomão, a história da divisão do reino de Israel, os reis do norte, os reis do sul, e etc. Aqui nós temos o exemplar do primeiro diário oficial do Brasil, da época do Império, só a título de curiosidade. Ok, então, esses livros registravam os acontecimentos de Israel. No entanto, com a destruição do Reino do Sul, surge uma situação de instabilidade que impossibilita o registro dos principais acontecimentos da vida do povo, de forma que nós não temos muitas fontes, muitos documentos oficiais que narrem o período que o povo judeu passou na terra da Babilônia. Tudo que nós temos são fontes extra-bíblicas dos babilônicos e de outros povos da região. Só que o que nós sabemos, o básico que nós sabemos sobre o cativeiro babilônico, foi que o povo judeu começou a entrar num processo de assimilação cultural. Esse é um processo sociológico comum, é uma situação na qual uma pessoa que nasceu em um local, ao ir para o outro, ela começa a assimilar, ela começa a se assemelhar ao povo daquela região. Se você vai para um outro estado do Brasil, por exemplo, você começa a pegar certo sotaque, certos trejeitos, certas frases de outro povo. E a mesma coisa aconteceu com o povo judeu. Eles começaram a assimilar a cultura dos babilônicos. Então, em contrapartida, surgiu um movimento dos sábios judeus para preservar a identidade nacional do povo judeu. A identidade que agora já não estava mais sustentada nem na terra nem no templo, pois eles estavam fora da terra e sem o templo. Então, esses sábios surgiram justamente com esse propósito, preservar a identidade nacional do povo. Mas, apesar desse esforço,
ainda houve uma certa assimilação cultural, principalmente na linguagem. A língua que os judeus falavam na época era o hebraico. Só que, diante do fato de eles estarem na terra dos babilônicos, que falavam aramaico, o povo judeu começou a falar aramaico. Então, o hebraico se enfraqueceu, o aramaico se tornou a língua oficial do povo judeu, e assim foi até os dias de Jesus. No Novo Testamento, a língua que o povo fala é em aramaico. É a língua que Jesus falava nos seus dias, apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego. Nas aulas que nós tivemos sobre formação da Bíblia, nós vimos que, apesar deles falarem em aramaico, em vários momentos do Novo Testamento, os autores demonstram as frases originais. Quando, por exemplo, as pessoas chamam Jesus de Rabi, é uma frase em aramaico. Ou quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparais? Jesus está falando uma frase em aramaico, que o autor do Novo Testamento traduz. Então, talvez esse seja o maior legado da Babilônia sobre os judeus, a substituição da língua oficial hebraica pelo aramaico. Então, vamos voltar um pouco no tempo para compreender o sonho de Nabucodonosor narrado em Daniel 2. Como os irmãos sabem, Daniel ele foi levado para a Babilônia no primeiro ataque de Nabucodonosor a Israel, no ano de 605 a.C. Ele era bem jovem nessa época, e foi levado junto com seus amigos, conforme o próprio capítulo 1 do seu livro narra. Então, lá pelas tantas, no capítulo 2, o texto afirma que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho deixou ele extremamente perturbado, e ele chamou diversos magos, astrólogos, adivinhos e feiticeiros para interpretar o sonho dele. Só que nenhum desses sábios conseguiu interpretar esse sonho. Nabucodonosor, então, ficou furioso com esses sábios e ordenou o assassinato de todos eles. E, obviamente, incluindo Daniel. Então, Daniel, ao saber da questão, entrou em desespero, foi para sua casa e pediu a Deus a revelação do sonho. Qual era o sonho de Nabucodonosor, a fim de que ele fosse até o rei e revelasse aquele sonho e impedisse um genocídio. Então, o livro de Daniel, no capítulo 2, vai narrar primeiro o sonho, versículo 31 ao versículo 36, se eu não me engano. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eires do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Findada a narração do sonho, o profeta Daniel vai dar a interpretação, nos versículos 36 em diante. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro. Pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim, ele esmiuçará e fará em pedaços. Versículo 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então temos aí a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. É uma típica estátua mesopotâmia, e nela temos a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata,
o ventre e as coxas de bronze e os pés de ferro. Então, essa estátua ela é carregada de um profundo simbolismo que o próprio Daniel vai narrar. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, é o rei Nabucodonosor, como o próprio Daniel afirma. O peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze é o Império de Alexandre o Grande, o Império Alexandrino. E os pés de ferro é o Império Romano. Então vamos analisar um pouco da história dos judeus diante desses impérios e ver como isso tudo está ligado a Jesus. Então, na época da Babilônia, havia outros povos tão poderosos quanto. Aqui nós temos a Babilônia, próxima a Jerusalém. Aqui nós temos a Média, de onde vêm os Medos. E aqui nós temos a Pérsia. A Pérsia era um reino vassalo dos Medos. Eles eram submissos aos Medos, foram submissos aos Medos durante muito tempo. Então, em algum momento, quando a Assíria, que conquistou o reino do norte de Israel, conquistou aquela região, Babilônia e Média se uniram para atacar a Assíria. Então eles atacaram a capital, Nínive, destruíram a Assíria de uma vez por todas e a Babilônia se tornou a nova potência mundial. Como os irmãos sabem, posteriormente a Babilônia conquistou Israel e aquela história toda. Só que em algum momento a Pérsia, que era submissa à Média, se revoltou quando um novo rei surgiu, o rei Ciro, que surgiu no ano de 559 a.C. Ciro ele não queria mais ser submisso à Média, então ele começou a juntar os soldados persas diante de si, começou a ganhar prestígio militar e político e conquistou a Média. Então, quando o rei persa conquista a região da Média, surge o Império Medo-Persa, cujo líder é justamente Ciro o Grande. Então, com tanto poder em suas mãos, o rei Ciro ele planeja atacar a Babilônia. Nessa época de Ciro, os reis da Babilônia eram justamente Nabonido, que era o filho de Nabucodonosor, e Belsazar, que era o filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. Esse Nabonido ele era um rei extremamente medíocre. Ele basicamente negligenciava o reino e queria mais os prazeres da vida do que realmente ser um líder daquela nação. O seu filho, Belsazar, foi quem acabou sendo o administrador efetivo da Babilônia. Ele era justamente aquele que comandava a Babilônia enquanto seu pai estava fora, em outras nações, e etc. Então, na época do rei Belsazar, que estava na Babilônia, o rei fez uma grande festa, um banquete para milhares de pessoas, na época de Daniel, quando ele já era velho. E diz o texto que apareceu uma inscrição feita por mão humana na parede, e o rei Belsazar, como vocês podem ver nessa pintura, ele ficou espantado, ele ficou perturbado com aquela inscrição na parede e queria saber qual era a interpretação, o que é aquela inscrição em hebraico na parede. Então ele mandou chamar o velho Daniel, que a essa altura já era bastante idoso, chamou Daniel porque ele já tinha aquele histórico de interpretar os sonhos dos reis da Babilônia. Então diz o texto de Daniel 5, 22, 31. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Existem algumas dificuldades nesse texto de Daniel, pois ele se refere a Dario, o Medo, e não a Ciro, o Grande, que é justamente quem conquistou Babilônia. Existem duas grandes posições para essa questão. Uns afirmam que Dario seria um título real para Ciro, como o título faraó é para o rei do Egito, e outros afirmam que esse Dario é o general de Ciro
que primeiro atacou a Babilônia. Esse general atacou a Babilônia primeiro e dias depois Ciro chegou e de fato se tornou o rei da Babilônia. Mas, deixada essa questão de lado, vimos aqui que aquele reino da Babilônia, que Nabucodonosor havia erigido e que Deus mesmo afirma que deu a ele aquele reino, agora foi tirado das mãos do seu descendente, Belsazar, e foi dado a outro povo, justamente na profecia de Daniel, o Império Medo-Persa. Então, na profecia de Daniel, o Império Medo-Persa ele se refere ao peito e os braços de prata, do sonho de Nabucodonosor, alguns anos antes. Então, aí no ano 539, o Império Medo-Persa conquista a região da Babilônia. O rei Ciro, o Grande, permite que os judeus voltem para Jerusalém. É uma política totalmente diferente da política dos babilônicos e dos assírios. Os primeiros assírios e babilônicos, quando conquistavam uma região, eles tinham o costume de levar o povo conquistado para sua terra. Só que agora Ciro, ele é visto como um libertador porque ele permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o seu templo. Então surgem os profetas Esdras, Ageu, Neemias, Zacarias e Malaquias nos tempos do Império Medo-Persa. Especialmente Esdras, ele vai falar muito sobre a reconstrução do templo de Jerusalém que o próprio Nabucodonosor havia destruído. Diz o capítulo 1. No primeiro ano, ele vai narrar aqui o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Isso aconteceu no ano 539. E Esdras continua narrando. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Neemias, por sua vez, é um outro profeta que vai surgir um pouquinho depois ali de Esdras e vai narrar a reconstrução das muralhas de Jerusalém que os babilônicos haviam destruído alguns anos antes. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, esse é um rei posterior a Ciro, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, lembrando que Neemias era copeiro do rei persa. Porém, eu nunca estivera triste diante dele, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então aqui temos uma certa genealogia de alguns reis medo-persas. O primeiro deles foi o Ciro, que basicamente derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para a terra. Temos o rei Cambises, temos o rei Dario I e temos o rei Xerxes. Esse rei, também é chamado de Assuero, foi justamente o marido da rainha Esther. Esther vivia na Pérsia, na capital, e ela tem um livro que leva o nome dela. Depois de Xerxes surgiu o rei Artaxerxes I, que é justamente de quem Neemias era o seu copeiro e quem ele
se dirigiu na passagem que nós lemos anteriormente. Então tivemos alguns acontecimentos importantes nos dias do Império Medo-Persa. Tivemos a cessação da profecia. O último profeta de Israel é o profeta Malaquias, e ele se dirigiu ao povo de Judá. Ele faz uma crítica bastante profunda aos judeus e fala sobre os pecados que os levaram ao exílio. Então ele vai falar de bruxaria, feitiçaria, sacrifício humano, negação dos dízimos e ofertas para o templo e coisas assim. Nesse período também vão surgir as sinagogas. Israel, o povo judeu, voltou para sua terra, mas não havia mais templo. O templo era justamente o local onde eles adoravam ao Senhor, seu Deus, e também era o local onde eles promoviam sacrifícios animais para obterem perdão de pecados. Sem o templo, surgiu uma questão: como nós vamos adorar ao Senhor e como nós vamos fazer sacrifícios de animais e obter perdão de pecados? O capítulo 29 do livro do Êxodo fala que era necessário que houvesse 2 sacrifícios de cordeiros de manhã e de tarde. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, diante dessa questão, eles elaboraram uma solução, ou seja, a criação de locais chamados sinagogas, que basicamente serviriam para a adoração e para a leitura da Torá, a leitura da lei de Moisés, e também para a oração de perdão de pecados, oração de arrependimento. Com base no texto de 1 Samuel 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eles pensaram: ora, se não temos mais local para fazer sacrifícios, então vamos adorar ao Senhor, vamos fazer orações de arrependimento e assim obteremos perdão de pecados. Aqui nós temos uma imagem de uma sinagoga moderna na Inglaterra. Os judeus adoram nesse ambiente até hoje. E a sinagoga, basicamente, ela é uma forma de templo, só que ela não tem a exclusividade do templo, que é ser justamente em Jerusalém. A sinagoga é um local basicamente excepcional, que você cria em diversos locais. Por isso que existem diversas sinagogas. Tem a sinagoga de Antioquia, a sinagoga de Jerusalém, etc. O próprio Novo Testamento afirma que Jesus frequentava esse ambiente. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Surge aí também, nesse período do Império Medo-Persa, a lei oral, que é também chamada de tradição dos anciãos ou também tradição dos antigos. E ela foi uma criação dos mestres judeus justamente para substituir o sacrifício, com base na ideia de que, para que nós possamos cumprir de forma criteriosa, de forma detalhada a lei de Moisés, nós precisamos elaborar certas regras para complementar a lei de Moisés. Então, os judeus os mestres rabinos, chamavam a lei oral, a tradição dos anciãos, de uma cerca. Era uma cerca que cercava a lei de Moisés. Então, havia 2 leis para os judeus a partir desse momento: a lei escrita, que é a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a lei oral, que era um complemento, era uma espécie de proteção à lei de Moisés. Jesus diversas vezes vai confrontar os fariseus e os mestres da lei por se apegarem mais a essa tradição, a essa lei oral, do que a própria lei de Moisés. Jesus afirma que eles trocaram a lei do Senhor pela lei dos homens. Mas o Império Medo-Persa ele não durou muito tempo. Houve o advento do Império de Alexandre o Grande, que é a representação do ventre e das coxas de bronze, do sonho de Nabucodonosor. Então, Alexandre, ele era um grego, vivia na região da Macedônia, ele era filho de Filipe II da Macedônia, foi ensinado desde a infância a ser um rei e foi aluno também do filósofo Aristóteles. Quando seu pai morreu, Alexandre teve que assumir o trono com 20 anos de idade, e ele iniciou uma campanha de conquista que levou ele a conquistar quase o mundo inteiro. Então aqui nós temos um mapa que mostra as conquistas de Alexandre. Essa região da Macedônia foi onde ele nasceu. Ele começou suas conquistas por aqui, foi para a Ásia Menor, conquistou a Ásia Menor, conquistou Jerusalém, Egito, Mesopotâmia, Armênia, Assíria, Babilônia, Pérsia, Média, Báctria,
até chegar nas portas da Índia. Ou seja, Alexandre, ele é considerado por muitos o maior combatente militar que já existiu na história, porque ele sozinho entre aspas, com seus exércitos, ele comandou um exército inteiro que conquistou desde a Grécia até a Índia e desde o sul da Rússia até o norte da África, no Egito. Só que, posteriormente a isso, Alexandre vai iniciar um período chamado de período helenístico. Essa palavra helenístico, ela vem de Elas. Essa palavrinha aqui, Elas, que significa Grécia. Então, Alexandre ele era um entusiasta da cultura grega e ele queria difundir a sua cultura por todo o mundo. E foi isso que ele fez após conquistar aquelas regiões. Ele difundiu o grego como língua oficial do mundo inteiro, e isso aqui vai ser o antecedente para a escrita do Novo Testamento em grego. Nós temos o Novo Testamento escrito em grego originalmente por causa de Alexandre, porque ele impôs essa língua como língua oficial do mundo. Só que Alexandre ele reinou durante apenas 13 anos. No ano 323 ele faleceu, ele não deixou herdeiros, e os seus generais começaram a entrar em guerra pelos territórios que ele havia deixado. Então nós temos 5 grandes generais. Temos Antígono, temos Ptolomeu, na região do Egito, temos Seleuco, na região da Síria, temos Lisímaco e Cassandro. Os 2 generais de cima, Lisímaco e Cassandro, foram facilmente derrotados, de modo que os que restaram foram Seleuco, Antígono e Ptolomeu. Pois bem, os descendentes de Seleuco ficaram conhecidos como Seleucidas. Os descendentes de Ptolomeu ficaram conhecidos como Ptolomeus, obviamente. Antígono foi derrotado. Então, tudo o que restou foram esses 2 generais, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco conquistou a região de Antígono até a região de Gaza, até quase a região de Gaza. E adivinhem qual era o povo que estava justamente entre os 2 generais? O povo de Israel. Nessa região em verde aqui, nós temos Israel, e aqui temos o reino de Ptolomeu e o reino de Seleuco. Então Israel ficou sob o domínio dos Ptolomeus, os egípcios, durante alguns séculos, de 311 até 198 a.C. Eles ficaram sob o domínio desse povo, e os escritos antigos dizem que foi um período de relativa paz. Eles tiveram uma certa estabilidade, os Ptolomeus permitiam que eles vivessem sua vida normalmente, desde que não se rebelassem contra o domínio estrangeiro. Ocorre que no ano 198, o reino dos Seleucidas conquistou Israel. E, da mesma forma que os Ptolomeus, deixou os judeus viverem normalmente, com calmaria, desde que não se rebelassem e pagassem os tributos devidos àquele povo. Só que surgiu um novo rei no ano 175. Seu nome era Antíoco IV. E ele começa a oprimir os judeus. Ele aumenta os impostos, aumenta os tributos que os judeus tinham que pagar. Ele difunde a cultura grega, a cultura helenística em Israel. Ele era um admirador de Alexandre e ele queria continuar aquele seu projeto de helenização, de difusão da cultura grega. E ele também autoproclama-se uma divindade. Ele adota o título Epifânio. Essa palavra Epifânio em grego significa Deus manifesto. Ou seja, ele autoproclama-se um Deus, uma divindade que deveria ser adorada por todos, inclusive pelos judeus. Não bastasse isso, os judeus hassiditas, que significa piedosos, começam a combater essa cultura grega. Esses hassiditas eles são os antepassados dos fariseus. É um grupo nacionalista que busca preservar a identidade judaica frente àquela imposição da cultura grega. Só que a situação começa a ficar mais tensa, porque alguns judeus subornam o rei Antíoco para se tornarem sacerdotes. Judeus que não eram da tribo de Levi conseguem se tornar sacerdotes através do suborno. A tensão vai escalando. Antíoco IV ele entra no templo e ele leva muitos tesouros, porque surgiu um boato em Jerusalém de que ele havia morrido em batalha. Os judeus fizeram uma grande festa e ele ficou furioso e invadiu o templo e levou os tesouros da região. Algum tempo depois, ele entra novamente em Jerusalém, ele queima partes da cidade e ele mata muitos judeus no sábado, que era o dia que os judeus não reagiam aos ataques. Então, muitos povos atacaram e subjugaram os judeus atacando no sábado, justamente porque eles guardam esse dia de maneira extremamente rígida, extremamente sólida. Só que não parou por aí. Antíoco rebatiza o templo, ele chama, o templo nessa época já estava reconstruído, ele chama o templo de Jerusalém de Zeus Olímpico. E ele instala um altar dentro do templo de Jerusalém, onde eram feitos sacrifícios de porcos. Não sei se os irmãos sabem, mas os porcos são um dos animais mais impuros para os judeus.
Então, você colocar um altar dentro do templo de Jerusalém e sacrificar porcos é a principal afronta. Você acabou tocando no ponto mais sensível da cultura judaica. Além disso, ele proíbe a circuncisão dos judeus, ele proíbe a guarda do sábado e ele proíbe a leitura da Torá, da lei de Moisés. E ele também ordena a instalação de altares no país inteiro e a adoração de deuses pagãos. Inclusive, os judeus deveriam agora adorar os deuses pagãos da Grécia, Zeus, Apolo, dentre outros. Então vai ocorrer uma revolta dos Macabeus no ano 167. Um velho senhor, um velho sacerdote, chamado Matatias, ele é conclamado por um soldado romano a fazer um sacrifício para Zeus, para o deus Zeus. Nessa imagem aqui, nós podemos ver aqui a estátua de Zeus lá atrás. Temos aqui o Matatias e temos aqui o soldado romano ordenando que ele faça esse sacrifício. Só que Matatias não faz o sacrifício, ele se recusa a sacrificar a outros deuses, e um outro judeu da sua região vai fazer o sacrifício no seu lugar. Então Matatias fica revoltado e ele acaba matando tanto o judeu, que foi fazer o sacrifício, quanto o soldado romano. Ele foge com seus 5 filhos para as montanhas e lá inicia uma revolta. Ele organiza uma tropa de vários judeus em torno de si e começa a atacar os seleucidas, os sírios que conquistaram Israel. Então, eles conheciam bastante o terreno e, apesar de serem em menor número, eles conseguiram destruir, derrotar diversos sírios naquela região. Só que em 167, o Matatias morre e quem assume o seu lugar é Judas Macabeu, seu filho. O título Macabeu significa martelo, que era um título que ele havia recebido em razão da sua coragem e aptidão em batalha. Algum tempo depois dessas batalhas, Judas consegue, no ano 164, libertar a área do templo e o purifica. Ele retira aquele altar que estava sendo sacrificado porcos e purifica o altar. Essa reconquista do templo de Jerusalém e a purificação dele originou uma festa que hoje é conhecida como Hanukkah, que os judeus comemoram no dia 25 de dezembro e dura 8 dias, indo até o dia 3 de janeiro, justamente no dia do Natal. E ela é chamada também de Festa da Dedicação ou Festa das Luzes. O Novo Testamento menciona essa festa em João. E em Jerusalém havia a Festa da Dedicação e era inverno. Então Judas continuou investindo contra os seleucidas, contra os sírios, até que ele conseguiu libertar o povo judeu. Ele inicia uma dinastia, os seus filhos passam a ser conhecidos como Asmoneus, e essa dinastia, no ano 142, liberta Israel de fato. Ou seja, depois de 400, 500 anos de domínio estrangeiro, os filhos de Judas, Macabeu, conseguiram libertar Israel definitivamente. E essa paz durou durante 80 anos. Só que foi uma paz meramente temporária, justamente porque nós temos aí o quarto reino, o reino que Daniel vai chamar de reino de ferro, das pernas de ferro, que é justamente o Império Romano. Então, no ano 63, o general romano Pompeu conquista Israel. Então, vamos ao nosso quarto reino da profecia de Daniel. Então, o nosso quarto império, nosso quarto reino, a quem Daniel se refere, que tem as pernas de ferro no sonho de Nabucodonosor, é o Império Romano. Então, quando o general Pompeu conquistou Israel no ano 63, Roma ainda era uma república. No ano 49 a.C., o general Pompeu entrou em uma guerra com outro general bastante famoso, o general Júlio César, e essa guerra levou à completa devastação de Roma. Só que, no final, Júlio César saiu vitorioso no ano de 48 e se autoproclamou ditador. No direito romano existia um instituto chamado dictator, que dava a quem detinha aquele poder certos poderes excepcionais. Então ele poderia comandar os exércitos, poderia comandar o Senado romano, dentre outras coisas. Então Júlio César ele se torna um ditador romano após a conquista do trono da República Romana. Só que no ano 44 a.C., o Júlio César ele é assassinado pelos próprios senadores romanos dentro do Senado. Essa é uma imagem bastante famosa, que ele é apunhalado diversas vezes por diversos senadores, ele é esfaqueado até a morte. E aqui onde estaria aquela suposta frase, até tu, Brutus, filho meu, só que essa frase nunca foi dita de outra forma. Na verdade, ele disse, até tu, meu filho.
A menção a Brutus é uma inclusão que o Shakespeare fez num livro chamado Júlio César. Curiosidade. Então, Júlio César é assassinado nesse ano, 44, e mais uma vez Roma entra em guerra civil. Diversos generais romanos entram nessa batalha para ver quem ficaria no lugar de César. E quem sai vitorioso é justamente Otávio. Otávio ele era filho adotivo de César e no ano 27 ele transforma a antiga República Romana em um império. E então ele vai tomar algumas medidas importantes. O nome César, o nome próprio César, Júlio César, vai se tornar um título. Otávio vai assumir César como um título. Outro título que Otávio vai assumir é Augusto, que é uma palavra que significa majestoso ou digno de honra e que era um nome atribuído à divindade. Então surge aí Augusto Otávio César, que é o primeiro imperador romano. Então, como nós vimos na semana passada, os profetas Isaías e Ezequiel fizeram diversas profecias afirmando que Deus, Daniel também, Deus traria o seu reino para libertar o seu povo Israel do exílio. Nós vimos que o exílio acabou depois de cerca de 70 anos, mas Israel foi conquistada por outros povos, medo-persas, Alexandre, os generais de Alexandre e agora por Roma. Então, isso nos mostra, em parte, o porquê da revolta dos judeus com os gentios. Por que eles odiavam tanto os romanos? Porque, imagine, nós somos brasileiros, nós vivemos aqui na nossa terra, e um país nos invade, nos conquista, nossos filhos, nossos pais, nossos avós são levados para outra região. Depois, esse povo que nos levou foi derrotado e outro povo vem e nos conquista. E isso ocorre 7 vezes seguidas. 7 povos estrangeiros distintos nos conquistam e durante esses 7 impérios de 7 povos diferentes, o nosso Deus afirma que nos libertaria. Mas até agora isso não aconteceu. Então, existia, nos tempos do Novo Testamento, uma certa tensão dos judeus, uma certa ânsia no cumprimento daquela profecia de Isaías e de Ezequiel de que Deus libertaria o seu povo. Só que eles já estavam tão cansados ao ponto de surgirem grupos como os zelotes, que eram revolucionários. Eles queriam basicamente derrotar o Império Romano com base na força, com base na espada. A profecia do Messias, nós vamos falar disso melhor na semana que vem. Mas só a título de esclarecimento, a primeira pessoa que vai falar sobre isso é... Deus vai revelar isso a Davi. Deus fala que ele teria um descendente que teria um reino que não teria fim. Depois Daniel chega afirmando isso, que Deus traria um reino que derrotaria todos os reinos humanos. Só que os judeus, eles tinham uma expectativa, e os textos do Antigo Testamento parecem evidenciar isso de certa forma, que eles esperavam esse Messias, essa manifestação divina de um certo rei. A palavra Messias significa ungido, e o ungido no Antigo Testamento era uma pessoa comissionada para uma missão, geralmente um rei ou um sacerdote, ou um profeta. E eles esperavam um rei do tipo militar, que viesse destruir o Império Romano e conquistar Jerusalém de volta para o povo e, consequentemente, o mundo. Era esse tipo de rei que eles esperavam. Só que Jesus chega e frustra basicamente essas expectativas. Tanto é que, em certo momento, até João Batista ele começa a se questionar. É tu o que havia de vir ou devemos esperar outro? Porque João Batista era um daqueles que estava esperando o pau quebrar. Ele estava esperando o Messias vir, derrotar Roma, libertar Israel e assim. Só que agora ele está vendo o seu primo, Jesus, curando enfermo e perdoando pecados. João, que Messias é esse? O Messias não viria para libertar a gente desse povo estrangeiro? Para acabar com esse exílio? Então, até o próprio João teve dúvidas em certo momento. E Jesus vai responder ele justamente com uma profecia, com um versículo de Isaías, nós vamos ver melhor na semana que vem. Essa aula de hoje ela é mais um elo entre esse período do Antigo Testamento até nós, de fato, chegarmos ao Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, nós temos uma tensão do lado judaico. Os judeus estavam esperando esse Messias, e eles estavam com sangue nos olhos, porque eles estavam bastante revoltados por serem dominados durante anos por um povo estrangeiro. Então, surgiu também, nos tempos do Império, o boato de que Júlio César, após o seu assassinato, havia virado uma divindade. No seu enterro, o historiador Suetônio afirma que brilhou uma certa estrela durante vários dias. Então, os romanos, que eram bastante... como é que eu posso dizer?
eles eram bastante místicos, eles acreditavam que isso era um sinal de que Júlio César havia virado um deus. Consequentemente, Augusto, Otávio, que era o seu filho, foi reconhecido como filho de Deus. Ou seja, além do título de César, além do título de Augusto, o Otávio ele recebeu o título de filho de Deus. Então nós temos aí uma moeda romana dos tempos, essa aqui é a parte de trás dela. Então nós temos aqui desse lado a palavra César, se referindo a Augusto, e na outra parte nós temos essa palavrinha, Div-F, que é uma abreviação de Div Filhos, ou seja, filho de Deus. Então a concepção, se você fizesse uma máquina do tempo e voltasse no Império Romano hoje e perguntasse assim, quem é o filho de Deus? Qualquer cidadão romano responderia para você, é o imperador. O imperador é o filho de Deus. Não bastasse isso, um dos fatos do imperador ser visto como filho de Deus é porque os romanos iniciaram um período chamado de Pax Romana, que significa paz romana. O mundo antigo ele era bastante fragmentado, existiam diversas tribos, não havia muita segurança para você ir de uma região para outra. Então o Império Romano, apesar de toda a sua crueldade, eles basicamente pacificaram o mundo. Eles abriram estradas, eles derrotaram certas tribos extremamente violentas. Então o imperador romano ele era visto como um salvador, ele era visto como o pacificador do mundo e filho de Deus também, consequentemente. Não bastasse isso, o nascimento do imperador romano, os seus aniversários e também os seus feitos eram chamados de evangelion, que é uma palavra que significa boas novas. Então a palavra evangelho que nós temos hoje não foram os cristãos que criaram, eles tomaram essa palavra emprestada dos romanos. Então esses feitos do imperador eram chamados justamente isso, evangelion, boas novas. A título de exemplo, nós temos essa pedra aqui, foi encontrada na cidade de Priene, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E ela vai narrar um pouco sobre o imperador romano Augusto. Diz o texto, e considerando que finalmente o aniversário do Deus Augusto foi para o mundo inteiro o início de boas novas, evangelho, a respeito dele, portanto, que uma nova era comece a partir de seu nascimento. Ele põe fim à guerra, ele comanda a paz. Ao se manifestar, ele supera as expectativas de todos que ansiavam boas novas, evangelho. Então temos aí um cenário. Vimos o cenário judeu, a expectativa judaica, aquela tensão. Por outro, nós temos um imperador, que é visto como salvador do mundo, e esse imperador ele é chamado de filho de Deus, e além disso, as histórias que narram os seus feitos e também os seus aniversários são chamados de evangelho. O evangelista Marcos, não sei se todos sabem, ele escreve o seu evangelho para os cristãos em Roma. E Roma era justamente a morada do imperador romano. E como Marcos começa o seu evangelho? Vamos ver adiante. Então, no ano 14, Augusto morre, o imperador Tibério assume o trono e também assume os títulos, ou seja, esses títulos, Augusto, Filho de Deus, as histórias, Evangelion, são passadas de imperador para imperador. Então, todo imperador romano ele era concebido como filho de Deus e as suas histórias eram Evangelion. E por volta do ano 6 ou 4 a.C., nasce Jesus. Jesus não nasceu no ano 1, existe um erro histórico aí, mas o que se sabe é que ele nasceu por volta do ano 6, sexto ou quarto, antes de Jesus. Mais uma vez, então, Marcos escreveu para os cristãos romanos. Os cristãos romanos sendo perseguidos por um imperador que se acreditava o Salvador, que se acreditava o Filho de Deus e que proclamava o seu evangelho por meio de panfletos, por meio de moedas, etc. Então Marcos vai escrever o seu evangelho e manda para a capital, para a casa do imperador romano. E o que ele diz no primeiro versículo? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui nós temos outra parte da tensão do primeiro século. Se de um lado você tem uma tempestade, se podemos usar essa metáfora, dos judeus que estavam com sangue nos olhos, que estavam com a expectativa de revolução, de destruição mesmo do Império Romano, de outro você tem uma tormenta, uma tempestade, que é justamente o Império Romano, esse império que não admitia rivais, esse imperador que era extremamente narcisista não admitia rivais. Então, os autores vão falar que o momento em que Jesus nasceu não foi um momento simples. Jesus nasceu no olho da tempestade, da expectativa entre judeus, com a sua tensão e a sua raiva reprimida de um lado, e o Império Romano, com toda a sua opressão de outro. Então, Jesus vai nascer nesse contexto de profunda tensão. Então, na semana que vem, nós vamos ver melhor o contexto do Novo Testamento
e vamos entrar basicamente, ver como Jesus vai cumprir essa profecia de Daniel. Vamos orar então, irmãos. Fiquem de pé, por favor. Santo Deus, bendito e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos na Tua presença, Senhor, e aprender da Tua história, Senhor. Sabemos, Senhor, que o grande protagonista de toda a história és Tu, mas que o Senhor veio de uma forma totalmente inesperada, Senhor, e de uma forma grandiosa ao mesmo tempo. Nós te agradecemos por Tua vinda ao mundo, por Tu ter nascido, Senhor, como servo e ao mesmo tempo como rei. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, dia após dia, para que nós sirvamos a Ti como convém. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos hoje na Tua palavra e te pedimos que nos abençoe no culto que virá a seguir. Abençoe, Senhor, a cada um de nós e que possamos desfrutar da comunhão que temos aqui diante de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.